1 milhão em 2026 não é o que você pensa. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai mudar a forma como você enxerga dinheiro. Se você recebesse 1 milhão de reais hoje, você estaria rico? A maioria das pessoas responderia sim, sem nem piscar. Afinal, 1 milhão é o número mágico, né? É o que a gente vê em todo lugar. Como ficar milionário, os segredos dos milionários, minha jornada até o primeiro milhão. Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta. 1 milhão em 2026 não é o mesmo 1 milhão de 2015. E não tô falando de motivação ou mindset, tô falando de matemática pura e simples. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a matemática real do poder de compra, por que você está perseguindo o alvo errado e qual é o novo número que você deveria ter na cabeça quando pensa em liberdade financeira. A matemática do poder de compra. Vamos começar com um exemplo que vai doer um pouco, mas é necessário. Em 2015, com 1 milhão de reais, você conseguia comprar um apartamento de 3 quartos bem localizado em Porto Alegre, colocar 200 mil na poupança como reserva de emergência, comprar um carro zero e ainda sobrava dinheiro para mobiliar tudo. Hoje, em 2026, esse mesmo apartamento custa 1,8 milhão. O carro que custava 80 mil agora sai por 150 mil. E aquela reserva de emergência? Ela precisa ser pelo menos o dobro para manter o mesmo poder de proteção. Ou seja, para ter o mesmo estilo de vida que 1 milhão te dava em 2015, você precisaria de aproximadamente 2,2 a 2,5 milhões hoje. Mas aqui está o problema. Enquanto o custo de vida dobrou, o sonho do 1 milhão continuou preso no tempo. As pessoas continuam repetindo, quero chegar ao meu primeiro milhão, como se esse número fosse uma meta universal e imutável. E não é culpa sua não perceber isso. A inflação é invisível no dia a dia. Você não acorda um dia e pensa, nossa, meu dinheiro vale 40% menos do que valia 10 anos atrás. Mas quando você para fazer as contas, o susto vem. Deixa eu te dar outro exemplo mais cotidiano. Em 2015, uma compra de supermercado para um mês para uma família de 4 pessoas custava cerca de 800 reais. Hoje, essa mesma compra custa facilmente 1.500 reais, quase o dobro. Então, quando alguém te diz que precisa de 1 milhão para se aposentar, a pergunta certa não é quanto eu preciso juntar, mas sim quanto de vida esse dinheiro realmente compra. A âncora dos primeiros 100 mil. Agora, se você assistiu meu vídeo sobre os primeiros 100 mil, você já sabe que esse é o número mais importante da sua vida financeira. E não é exagero, os primeiros 100 mil representam cerca de 40% do esforço até chegar a 1 milhão, porque é onde o motor dos juros compostos começa a trabalhar de verdade a seu favor. Mas aqui está o erro que a maioria das pessoas comete. Elas olham para os 100 mil, depois olham para 1 milhão e pensam, nossa, ainda faltam 900 mil, isso é impossível, e desanimam. O problema não é a distância, o problema é que você está medindo com a régua errada. Deixa eu te contar a história do Marco. Marco tinha 32 anos quando finalmente chegou ao primeiro milhão. Ele comemorou, tirou foto do extrato do banco, postou nas redes sociais. Foi uma conquista enorme. Ele tinha sacrificado fins de semana, tinha vivido abaixo das suas possibilidades, tinha investido todo mês com disciplina. Aí veio a pergunta que ele não esperava. E agora? Ele fez as contas e percebeu que aquele 1 milhão, aplicado de forma conservadora, rendia cerca de 6 a 7 mil reais por mês. Sabe quanto ele gastava? 12 mil. Ou seja, ele tinha chegado ao sonho do 1 milhão, mas ainda precisava trabalhar, ainda dependia do salário. A liberdade financeira que ele imaginou não tinha chegado. Foi aí que ele entendeu. O jogo nunca foi sobre o número redondo. O jogo sempre foi sobre renda passiva. O novo alvo, renda passiva, não patrimônio. Então vamos mudar a pergunta. Em vez de quanto eu preciso ter, a pergunta certa é quanto eu preciso receber por mês para viver do jeito que eu quero. Vamos fazer uma simulação rápida. Se você precisa de 10 mil reais por mês para viver bem, manter seu padrão de vida, pagar suas contas e ainda sobrar para lazer, quanto você precisaria ter investido?
Considerando uma rentabilidade conservadora de 0,7% ao mês líquido, que é realista para investimentos em renda fixa, você precisaria de aproximadamente 1,4 milhão de reais. Agora, se você quer 15 mil por mês, são 2,1 milhões. Se quer 20 mil, são 2,8 milhões. Percebe como o número muda completamente de pessoa para pessoa? Uma pessoa solteira que mora sozinha e vive com 6 mil por mês precisa de 850 mil. Uma família de 4 pessoas, que precisa de 18 mil por mês, precisa de 2 milhões e meio. O 1 milhão não é uma meta. É uma referência vaga, que não leva em conta a sua realidade. E aqui está a boa notícia. Quando você muda a forma como pensa sobre dinheiro, você muda a forma como você age. Em vez de ficar obcecado por chegar ao milhão, você começa a perguntar: como eu aumento minha capacidade de gerar renda passiva todo mês? E aí você descobre que não precisa esperar ter 1 milhão para começar a sentir os efeitos. Quando você tem 100 mil investidos, gerando R$ 700 por mês, isso já paga sua conta de luz, internet e celular. Com 300 mil, você já cobre o aluguel. Com 500 mil, você já tem metade das suas despesas cobertas. A liberdade financeira não é um ponto final, é uma escada. E cada degrau que você sobe, você já sente a diferença na sua vida. A filosofia do sacrifício inteligente. Agora, tem uma frase do Charlie Munger que resume perfeitamente o que eu estou tentando te dizer. Ele falou: faça o que for preciso, faça todos os sacrifícios necessários para chegar aos primeiros 100 mil. Depois disso, você não precisa mais se matar trabalhando, porque a matemática trabalha por você. E quando ele fala faça o que for preciso, ele não está falando de ser antiético, passar por cima das pessoas ou fazer qualquer coisa imoral. Ele está falando de sacrifício pessoal, sacrificar aquele fim de semana em Gramado para colocar mais dinheiro na conta de investimentos. Sacrificar o carro novo para dirigir o usado por mais 3 anos. Sacrificar a aparência de riqueza para construir riqueza de verdade. Porque a verdade é essa: a maioria das pessoas que parecem ricas estão quebradas. E a maioria das pessoas que realmente são ricas, você nem percebe na rua. Os primeiros 100 mil são os mais difíceis, porque você está fazendo tudo sozinho. É o seu suor, é a sua disciplina, é você abrindo mão de coisas que seus amigos não estão abrindo mão. Mas depois que você chega lá, os próximos 100 mil vêm mais rápido. E os próximos 100 mil depois desses vêm mais rápido ainda. Até que chega um ponto em que você acorda e percebe: seus investimentos estão crescendo mais por mês do que você consegue economizar do seu salário. E esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que a matemática assume o controle. Então, voltando à pergunta do início, se você ganhasse 1 milhão hoje, você estaria rico? A resposta é: depende. Depende de quanto você gasta, depende do seu estilo de vida, depende do que rico significa para você. Mas uma coisa eu posso te garantir: se você continuar perseguindo um número aleatório sem entender a matemática por trás dele, você vai chegar lá e perceber que ainda não chegou a lugar nenhum. A verdadeira meta não é ter 1 milhão, é ter um sistema que gera a renda que você precisa para viver a vida que você quer sem depender de trocar seu tempo por dinheiro. E isso começa hoje, não quando você tiver mais dinheiro, não quando você ganhar aquela promoção, não no ano que vem. Hoje. Se você quer entender a matemática que os bancos não te explicam, se inscreve aqui no canal oficial. Toda semana eu trago conteúdo para você sair da ilusão e entrar na realidade dos números. E se você ainda não viu meu vídeo sobre os primeiros 100 mil, o link está aqui em cima. É o complemento perfeito para o que a gente conversou hoje. Valeu pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo.